O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceitou ou diz pelo menos estar concordando. É sempre complicado quando Putin fala, a gente tem que olhar direitinho. O que ele concordaria? Em não atacar a infraestrutura de energia da Ucrânia, contanto que a Ucrânia faça o mesmo. Ele manifestou essa intenção após um telefonema que durou mais de 90 minutos entre ele e Donald Trump. Foi classificado esse telefonema de produtivo pela Casa Branca e também por Moscou. Reportagem de Mariana Giangiacomo. A rede elétrica da Ucrânia era um dos principais alvos de Putin desde o início do conflito, fazendo o país sofrer com apagões constantes, inclusive durante o inverno do leste europeu. Como resposta, Kiev mirava instalações de petróleo russas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se demonstrou favorável à trégua nessas investidas. Ми ж підтримуємо всі кроки щодо закінчення війни. Ми і будемо підтримувати, але для того, щоб щось підтримувати, треба розуміти, що конкретно. Zelensky, contudo, voltou a levantar dúvidas sobre as intenções do Kremlin. Durante a conversa desta terça, Putin e Trump demonstraram interesse mútuo em normalizar as relações russo-americanas e falaram sobre negociações em direção a um cessar-fogo, que seguiriam com o fim dos ataques no Mar Negro, passariam para uma trégua geral e então a paz permanente. Mas a ligação não estabeleceu o cessar-fogo de 30 dias apoiado pelos Estados Unidos e com o qual a Ucrânia tinha concordado. Putin também informou que irá realizar uma troca de prisioneiros com a Ucrânia nesta quarta. Serão trocadas 175 pessoas em ambos os lados. Outros 23 militares ucranianos gravemente feridos também serão transferidos. Não só a ligação entre Trump e Putin não trouxe o cessar-fogo esperado, como nesta terça-feira outra trégua foi quebrada, aquela entre Israel e o Hamas. A Casa Branca afirmou que foi consultada com antecedência pelos israelenses sobre a retomada dos ataques em Gaza. Os bombardeios deixaram mais de 400 mortos, incluindo crianças e mulheres, no dia mais letal na faixa de Gaza desde novembro de 2023. O território já lida com um bloqueio de suprimentos e nenhum local do enclave é considerado seguro pela Unicef. Os ataques são a primeira fase de uma série de ações dedicadas a pressionar o Hamas, que, segundo Israel, recusou propostas para a paz. O premier israelense Benjamin Netanyahu disse que o colapso do cessar-fogo é culpa exclusiva do grupo. ואני רוצה להבטיח לו, זו רק ההתחלה. אנחנו נמשיך להילחם כדי להשיג את כל מטרות המלחמה. שחרור כל חטופינו, חיסול החמאס, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. O Hamas, por sua vez, acusa Israel de destruir a trégua, deixando os reféns israelenses presos em Gaza num caminho desconhecido. Das 58 pessoas mantidas sequestradas pelo grupo, 24 estão presumidamente vivas e outras 34 estão supostamente mortas. O cessar-fogo deveria ter 3 fases, com a primeira delas terminando no início de março. O Hamas queria entrar na segunda etapa, que tiraria as tropas de Israel da faixa de Gaza. Tel Aviv, por outro lado, vinha insistindo em uma extensão da fase 1, sem garantir o fim da guerra ou a saída dos soldados do território. É muita coisa, hein, Sandro? E a gente tem a tal grade da televisão da Comic Kids toda noite. Vamos pegar primeiro Ucrânia e Europa, porque a gente tem uma decisão importante do parlamento que está deixando a Alemanha, porque tem outros parlamentos entrando no lugar, mas aprovou o endividamento. Mudou a Constituição alemã para gastar dinheiro em armamento. E quando a gente vê a conversa do Putin com o Trump, ela deixa a sensação, mas eu quero ouvir a sua sensação a respeito dessa conversa, e o Putin cede um pouquinho aqui para ganhar muito no longo prazo, que é, sobretudo, normalizar a relação com os Estados Unidos. É exatamente isso, William. O que a gente está vendo é, talvez os 3 episódios, as 3 coisas lembrem muito o dito de um velho prussiano, de que a guerra é a continuação da política por outros meios. Então, no cenário russo-ucraniano, os russos vão esticar a corda da boa vontade do Trump ao máximo e vão tentar utilizar a Ucrânia como uma ficha de barganha. Mas, tanto no comunicado da Casa Branca quanto no comunicado do Kremlin, a gente viu uma coisa bastante interessante. Ambos os lados dizendo que também discutiram a estabilização do Oriente Médio. No comunicado da Casa Branca saiu que havia uma concordância russa
de que o Irã não pode ser nuclearizado para ameaçar a existência de Israel. Então, talvez a Ucrânia esteja sendo parte de uma grande negociação geopolítica na qual a Rússia acredita reentrar em laços com o Ocidente e levantar as sanções que para eles seriam essenciais para diminuir o impacto na sua economia, que está superaquecida, em 2025. Esse raciocínio do Sandro é muito provocativo, o Lorival, pelo seguinte: ele diz, se a gente pensa em termos geopolíticos, nós temos que colocar em relação o que acontece na Ucrânia com o que acontece no Irã. Mas isso supõe que Putin e Trump tenham essa capacidade geopolítica. Tem? Eu acho que esse é um tabuleiro multidimensional e o jogo está começando ainda, né? A Rússia depende do Irã para o fornecimento de drones e de foguetes e mísseis, assim como depende da Coreia do Norte para o fornecimento de mísseis, granadas, munição e soldados, né? A gente tem soldados norte-coreanos lutando na Europa, que é algo sem precedentes, e depende da China economicamente, inclusive com a ajuda de uso dual civil-militar. Agora, o jogo do Trump é falar assim, olha, venha para gravitar aqui junto, né, no meu mundo, que você não precisa mais desses caras, né, não precisa mais do Irã, não precisa mais da Coreia do Norte, principalmente do Irã, que é o foco atual do Trump, né. Então é um jogo de aliciamento, né, e de compensação por perdas, né. E o Putin vai jogar esse jogo, vai manipular o Trump, vai convencer o Trump de que está fazendo o jogo, como fez hoje, né? Assim, ele desligou o Trump, então faz assim, eu não vou mais destruir a infraestrutura de energia da Ucrânia, vou dar essa ordem, viu? Aí desligou o telefone e mandou destruir a infraestrutura de energia em Sloviansk, que é uma cidade de 100 mil habitantes, né? Então e o Trump, ele não tem condições de entender o que está sendo discutido. Ele e o círculo dele. Hoje eu estava ouvindo uma funcionária que fala russo, que trabalhou no Trump 1.0 e esteve nas conversas entre o Trump e o Putin. Ela disse que o Putin era sarcástico, o Trump não percebia, os próprios intérpretes tinham medo de falar para o presidente que o Trump estava, digamos, zoando da cara dele, né? Assim, então, o nível de inteligência, de compreensão das questões do Trump é muito abaixo do Putin. E ele se cerca de pessoas assim. Então, a porta-voz da Casa Branca ontem disse que Zaporíjia ficava na fronteira com a Rússia. Então, eles não dominam o básico da geografia e todos os erros coincidentemente, favorecem o Putin. Agora, ele cria, como se fala, traduzindo direto do inglês, fatos sobre o terreno que, por sua vez, geram mais consequências. Sim. Um deles, por exemplo, é a maneira como o Trump está atuando na questão do Oriente Médio quando se trata das posturas de Israel, Sandro. A gente vê o Trump fazendo ameaças ao Hamas, que depois Israel executa. Isso é uma certa, digamos, escala é uma coisa importante nesse tipo de situação. É algo que os israelenses já faziam sob o Biden, ter sua própria agenda em relação ao emprego da força, sobretudo ali muito próximo, mas também em relação ao Irã. Com Trump, parece estar mudando de qualidade essa escala e deixando que Israel exerça, com ou sem autorização dos Estados Unidos, exerça uma capacidade de impor pela força militar o que queira, que a gente não viu recentemente. Bom, William, desde 20 de janeiro, o que fica muito claro para o governo israelense é que ele, de certa maneira, está com praticamente uma carta branca para tocar os seus objetivos nessa guerra contra o Hamas, na guerra, agora, no cessar-fogo contra o Hezbollah, e na guerra nas sombras, ou como os israelenses chamam, né, a guerra entre as guerras contra o Irã.
Então, diferente da administração Biden, onde havia muito claramente um anseio da Casa Branca de tentar ditar a agenda, de tentar impor limites aos israelenses, o que a gente vê agora é um apoio completo da Casa Branca à administração Netanyahu, e um apoio tão grande que o Netanyahu se sente à vontade para fazer lances políticos que ele não tinha, que ele não tentava com o Biden ou não arriscava com o Biden. Então, o que a gente está vendo agora em Gaza é um pouco isso, é um pouco a mistura da política internacional interferindo na política interna de Israel, e aí a gente está vendo essa situação com o apoio da Casa Branca, que acha que apoiar o governo israelense é apoiar incondicionalmente. Na história, a gente sabe, Lorival, que nesse tipo de situação que o Sandro acabou de descrever, o ator regional, que não é superpotência global, acaba conduzindo a superpotência global a resultados que talvez nem interessem a Washington. E como você assinalou, isso a gente supondo que o Trump entenda as consequências do que ele provoca ou do que ele faz. Agora, quando a gente volta para a possibilidade de Putin e Trump se entenderem e de alguma forma ordenarem o mundo à volta deles, eles estão conversando por cima da cabeça de ucranianos e de europeus. E a gente viu uma decisão importante na Alemanha hoje, a qual já me referi. A Alemanha se rearma. 1 trilhão de euros para um programa de endividamento para infraestrutura e, basicamente, defesa. Quando os europeus, através de armas, encontram essa voz, como é que fica então? Pois é, eu acho que o que aconteceu hoje e o que vem acontecendo nas últimas 8 semanas tem essa implicação para a Europa. Quer dizer, a Europa está hoje lutando pela sua relevância no mundo e, sobretudo, em questões da Europa. Porque o que está sendo discutido entre o Putin e o Trump é uma questão europeia. Eles estão decidindo, e o único europeu ali, que é um euro-asiático presente na mesa, é o Putin. Né? E isso era impensável há poucos meses. A Europa ela dá mais ajuda militar e financeira e humanitária para a Ucrânia do que os Estados Unidos. Deu e tem dado do que os Estados Unidos, ao contrário do que o Trump diz, inclusive. Então, é uma luta pela relevância que vem tarde, infelizmente, né? A Europa não acordou para isso antes, estava numa zona de conforto, não é verdade? Estava ali vivendo o seu welfare state e tal, gastando 7 vezes mais do que os Estados Unidos em welfare state e 3 vezes menos em defesa. E os americanos falaram assim, ó, a carona acabou. Num certo sentido, os americanos têm uma certa razão, né? Enquanto os europeus têm licença maternidade, licença paternidade, férias, tudo isso é frescura nos Estados Unidos, isso não existe nos Estados Unidos, né? Então, eles falaram, não, peraí, vamos parar com isso aí. Então, só que agora, realmente, a Alemanha, antes de formar o governo, já consegue, né, essa aprovação no parlamento. O Macron mudando totalmente de atitude, deixando de se sentir intimidado pela Marine Le Pen, indo para cima e reconhecendo nisso a oportunidade dele de demonstrar que o patriotismo, o nacionalismo, a defesa dos interesses franceses estão com ele, não com a Marine Le Pen. E o Keir Starmer falando com o Trump, ainda aproveitando o que restou da special relationship entre Reino Unido e Estados Unidos, falando com o Trump antes de ele falar com o Putin, tentando brifar o Trump. O Trump, não esquece, a Ucrânia que foi invadida, não esquece, a Ucrânia, o Putin não pode ser recompensado por ter invadido a Ucrânia e a Ucrânia precisa de garantias de defesa. O que vai acontecer? O Trump está, obviamente, ignorando os interesses da Europa. Aliás, ele está fazendo isso com prazer. Sempre foi contra essa aliança entre Estados Unidos e Europa. Sempre foi, desde os anos 80, quando ele viajou para a Rússia pela primeira vez e foi brifado pela KGB, mesmo sem saber que estava sendo. E ele e o Putin realmente conseguiu fraturar a aliança transatlântica. Então, a Europa vai ter de provar a sua relevância num nível que não havia desde a Segunda Guerra Mundial. Sandro, para encerrar, eu tenho um minutinho ainda. Quando a gente vê Trump e Putin conversando mais de 90 minutos ao telefone, e pelo que ambos os lados esclareceram, a pauta deles foi ampla. Em que medida, e agora voltando para os tais fatos criados sobre o terreno, europeus e outros asiáticos são ou não capazes de entrar nessa conversa entre Trump e Putin
vindo de fora? William, europeus terão de fazer aquilo que os asiáticos já estão fazendo há alguns anos. A Ásia, em todos os dados que a gente tem, seja pelo Instituto de Paz de Estocolmo, seja pelo Military Balance, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, tem crescido muitos gastos, não é de hoje, é uma série que já vai mais de uma década. A Europa acordou depois de 2022, mas cresceu timidamente. E agora está tomando medidas relevantes nesse sentido. Entretanto, quais são os produtos que a Europa vai comprar? Porque a guerra da Ucrânia tem criado crises de suprimento, de munição, de estoques e por aí vai. Então, pressionar os europeus a reativar o seu gasto em defesa também é uma jogada americana muito forte no sentido de quem tem os produtos e pode oferecer. O maior complexo que os europeus provavelmente vão ter que lançar a mão vai ser o próprio americano. Então, aqui também há uma jogada nesse sentido. Mas os europeus terão de agir. Eles têm ótimas declarações excelentes, mas talvez terão de agir nesse sentido. E aí a ação é que vai ditar se eles vão poder entrar nesse tabuleiro, numa outra eventual fase de negociações sobre a Ucrânia, já com um consentimento russo ou não. E é isso.